Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur e eu vou fazer a apresentação aqui sobre a empresa Celesc. Vou começar pedindo desculpas, que eu não vou estar sempre olhando para a câmera aqui, porque eu estou usando um notebook e um monitor, né? E a câmera está aqui, o monitor está aqui e eu preciso ver aqui no monitor, mas enfim, desculpas aí já em avançado. Então, começando aí dando uma breve introdução, né, sobre a história da Celesc, ela foi fundada em 1956, voltada mais para gestão do sistema de energia. Em 1900, nas décadas de 60 e 70, ela expandiu, comprando outras empresas de energia que operavam no estado. Em 1973, ela abriu capital na Bolsa de Valores do Extremo Sul. E em 99, ela firmou o contrato de concessão da exploração da distribuição de energia aqui no estado de Santa Catarina e que está renovado agora até 2045. O modelo de negócios dela é relativamente simples, é gerar energia e vender energia. Eles têm hidrelétricas próprias, usinas fotovoltaicas também, além de participações em outras empresas de outras geradoras de energia. E estão mirando aí também para entrar no mercado livre de energia aí nos próximos anos. Entraram agora em 2024, no caso, e estão mirando na expansão, na atuação nessa área nos próximos anos. É nível de governança 2 na B3 desde 2002, e o lucro líquido em 2024 foi de mais de 715 milhões, o lucro recorde da Celesc, que foi um aumento de 28,5% comparado a 2023 e uma margem de 6,71% da receita líquida. Aqui daí também tem alguns índices que a administração quis destacar, eu botei aqui para vocês verem. Vamos para a próxima. Aqui vamos começar. Eu botei um recorte do balanço patrimonial e da DRE aqui, para chamar a atenção entre a diferença entre a controladora e o consolidado. Principalmente aqui a gente pode ver que a controladora não tem estoques, não tem contas a receber de clientes, não tem receitas, não tem custos, entende? E o que que isso parece? Parece muito uma holding, né? Essa diferença aqui entre a controladora e o consolidado e essas características aqui de não ter clientes, não ter receita, né? E é exatamente isso. A Celesc, ela opera como uma holding desde 2006, por causa que aqui em 2003, 2004 houve algumas mudanças regulatórias, não regulamentatórias, do setor de energia, em que as concessionárias aqui de geração, transmissão e distribuição não podiam mais ser verticalizadas, não podia ser mais tudo numa empresa só. Então, o que que a Celesc teve que fazer? Ela separou aqui em duas empresas, né? São empresas subsidiárias, controladas 100% pela Celesc, mas que têm as suas atividades separadas por causa dessa regulação do setor elétrico, que é a Celesc Geração, que inclui as atividades de geração de energia, as usinas, e de transmissão, que são aquelas redes grandes, postes gigantescos que a gente vê quando está viajando, alta tensão, né? E a Celesc Distribuição, Celesc D, ficou com a atividade de distribuição. Aqui aqui nessa ilustração também eu botei para ver um pouco como funciona o Mercado Livre, porque o mercado cativo, que somos nós, por exemplo, os consumidores residenciais, a gente só pode comprar energia da distribuidora que tem a concessão para explorar aquela área. No nosso caso, a Celesc, né? Aqui em Floripa, no estado de Santa Catarina. E o consumidor livre, ele pode comprar essa energia de qualquer gerador que esteja no sistema elétrico brasileiro ali na mesma região que ele, né? E só que para você poder fazer isso, você tem que ter um consumo mínimo de energia ali, que geralmente são fábricas, plantas, lugares maiores assim. Você pode até se juntar com outras unidades consumidoras próximas a você ou do seu grupo econômico para poder entrar como um agente. É bem legal essa questão. Tem cursos na CCE de graça
para entender como funciona a precificação até da nossa energia que a gente usa todo dia. É bem interessante e é bem rapidinho de fazer, é legal de fazer. Aqui tem a estrutura acionária, né, que a gente pode verificar que o acionista controlador aqui é o estado de Santa Catarina, EDP Energias, que é EDP Brasil e a EDP originária lá de Portugal, né? Tem aqui 33% também das participações das ações ordinárias. E aqui embaixo a gente tem onde a Celesc, as participações da Celesc, né? Onde ela é investidora. Tem a Celesc D e a Celesc G aqui, totalmente controladas, né? Dentro da Celesc G, a gente tem as participações em outros parques geradores aqui, como as usinas de Rondinha, Garça Branca, Chavantina, e uma linha de transmissão aqui também junto com a EDP. E a Celesc também tem aqui 10% da Casan, 9,9, né? Sendo que o outro acionista é o Estado com 90,1. Só eles dois têm. Aqui também mais um recorte de DRE, aqui é 24, tá? Separado daí por segmentos, fica legal porque a gente tem a distribuição, a geração, e aqui tem os ajustes da consolidação bem certinho, que é bem, dá para ver que é igual como o professor passou, né? Aqui tem o ajuste um que é as transações de compra e venda entre as duas empresas. O ajuste 2 aqui, tirando a equivalência patrimonial da controladora, né? E aqui o lucro eles foram fazendo o mesmo ajuste aqui, né? Em vez de calcular de novo. Aqui tem as demais participações da controladora, a Empresa Catarinense de Transmissão de Energia e Dona Francisca Energética. Essa é transmissão, essa é geração. Tem aqui avaliadas como coligadas, equivalência patrimonial. E os dois casos interessantes aqui é a SC Gás, que apesar de a Celesc deter o controle, teoricamente, tem 51% das ações ordinárias, devido a um acordo de acionistas interno da empresa, a Celesc não exerce o controle efetivo da SC Gás. Então ela é considerada uma controlada em conjunto aqui e avaliada também pela equivalência patrimonial. E a companhia de a Kazan, em que a Celesc detém lá 9,86%, é avaliado como um instrumento patrimonial, um financeiro. Isso acontece porque a Celesc considera essa participação como um investimento temporário, ela não pretende, não tem nenhuma influência nas decisões sobre o funcionamento da Kazan. É só um investimento temporário que está ali rendendo juros e dividendos, e então é feita essa avaliação pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aqui também tem os quadrinhos aqui de dividendos a receber e outros ativos. Dividendos e juros do capital próprio, que eu acho legal aqui que dá para ver também esse negócio da consolidação, né? Aqui ó, a Celesc G e D somem da consolidada. E aqui, ó, como a EDP Transmissão Aliança, que era um dos investimentos da Celesc G, na controladora ele não aparece, né? Mas aqui no consolidado aparece daí, porque puxa lá do balanço da Celesc G. Esse quadro aqui de baixo é o valor investido pela Celesc em 2023 e 2024. A gente dá para ver aqui que passou um pouco de 2 bilhões, de 1 bilhão, perdão, nos 2 anos, 1,2 bilhões, um valor até considerável, apesar de ter diminuído aqui, né, em relação ao ano anterior, aqui na análise horizontal. Aqui tem o quadro das partes relacionadas também, que é legal para a gente ver de novo como a parte da consolidação e a diferença entre a controladora, né? Aqui a Celos, por exemplo, entre a controladora e a Celos não existe nenhuma relação, mas no consolidado aqui aparece, porque a Celos é a fundação de previdência social dos funcionários da Celesc. E ela tem relações com a Celesc distribuidora, né? Então que ficam aqui daí no consolidado. A Dona Francisca, a mesma coisa aqui, que não foi a controladora que comprou energia, né? A geradora comprou energia. E aqui embaixo também a G e a D não aparecendo no consolidado. Aqui eu quis trazer um pouquinho brevemente só um pouco do parque gerador da Celesc, né? Essas aqui são as 13 usinas que são de 100% propriedade e controle da Celesc, né? Aqui dá para ver que as concessões termina mais cedo, é 2039, então tem tempo ainda para Celesc poder revisar esse contrato, até estender, né? Essas aqui são menores, então não precisa concessão, pode vai.
Aqui daí tem, aqui embaixo, vamos começar por baixo, tem as usinas fotovoltaicas da Celesc, que são essas seis aqui próprias, né? E aqui tem as participações minoritárias, que é como a gente viu lá na frente, a Garça Branca aqui 49, Chavantina 40, que são os investimentos também em outros parques geradores. Que daí nos leva para esse slide aqui, que é os investimentos futuros da Celesc. Eles estão pretendendo manter na casa dos 1,2 bilhões ali também. A Celesc Geração vai investir aqui em três novas plantas de fotovoltaica, que vão aumentar mais de 50% a capacidade atual, e quatro aqui projetos de hidrelétricas, e a distribuição tem o corredor elétrico catarinense, que é a ideia de ligar todas as nossas principais rodovias aqui do estado, aqui está Floripa, e também disponibilizar postos de recarga de veículos elétricos, né, na faixa por um tempo aí. Indo aqui para o final, então, tem as notícias, né, sobre vendas. A EDP transmissão ali, se vocês lembram, que a gente viu que a Celesc Geração tinha 10%, os outros 90% era da EDP do Brasil, que decidiu vender esses 90%. A Celesc recebeu a proposta de vender juntos 10%, aceitou em janeiro agora de 24, não agora, né? Janeiro de 25 foi votado em conselho, a proposta foi aceita, a Celesc decidiu vender, então, em janeiro ainda estava no balanço como MEP, em fevereiro, depois vendeu, já não estava mais lá. E aqui fala da nova estratégia aqui da Celesc de migrar para o mercado livre de energia, e eles vão focar principalmente no comércio varejista, comércio de pequena quantidade, né? Por quê? Porque a partir do ano que vem vai, a partir do ano que vem, consumidores de menor porte também vão poder participar do mercado livre de energia. 2026 vai poder só empresas, mas em 2027 até mesmo pessoas físicas já vão poder comprar, desde que tenha um mínimo ali de consumo, mas não vai o mínimo vai descer bastante, né? E aqui, para terminar, daí eu trouxe algumas iniciativas legais aqui da Celesc, né? Uma de biodiversidade, que eles têm para cuidar de ninho de João de Barro, não deixar dar acidente, e uma aqui que atende a crianças e adolescentes sobre medida de proteção do Estado, né? Que contrata eles como jovens aprendizes, treinas, e eu achei legal que em 2024, 32% dos participantes foram efetivados. Achei um número legal até. E aqui é um indicador do relatório de administração também, da eficiência da Celesc, que mostra aqui que em relação ao limite regulatório, ela está abaixo aqui no que diz quantas horas aí a gente fica sem luz no ano em média. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Passei um pouco aí o tempo, mas é isso. Valeu.